Olá, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Bárbara. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a prática do culto do Evangelho no lar. Geralmente, quando vamos à casa espírita, independente do tipo de ajuda que tenhamos ido buscar, ele é a primeira orientação que nós recebemos. Isso porque ele é uma ferramenta básica e extremamente eficiente. Porém, por ser tão simples, muitas vezes nós o negligenciamos e acabamos deixando de receber uma preciosa ajuda. Vamos falar um pouquinho sobre ele? O culto do Evangelho no lar atua como um pequeno pronto-socorro espiritual dentro das nossas casas, ajudando encarnados e desencarnados. Quando entramos em contato com outras pessoas e ambientes, por diversos motivos, acabamos nos conectando com as mais variadas energias. Nem sempre elas são positivas, pois às vezes falamos e fazemos o que não deveríamos. Podemos também trazer conosco companhias afinizadas por nossos pensamentos e sentimentos. Além disso, todas as situações que alteram o nosso humor, como, por exemplo, irritações e discussões, mudam o nosso padrão vibracional. Então, de todas essas formas, mudamos a energia do nosso ambiente. E as pessoas do nosso convívio e que transitam por nossa casa acabam também trocando essas energias. O Evangelho no lar serve para equilibrar essas energias. Para fazer o culto do Evangelho no lar, vamos precisar do livro Evangelho segundo o Espiritismo e uma jarra com água. O Evangelho no lar deve ser feito pelo menos uma vez por semana, sempre no mesmo horário e no mesmo dia. Não é para ter uma duração muito longa, de 15 a 40 minutos já são suficiente. Antes de iniciar, você pode fazer uma leitura de harmonização para ir entrando na sintonia. Logo depois, faz-se uma prece rápida e então lê um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que pode ser feito sequencial, ou seja, você começa do capítulo 1, ou você pode abrir ao acaso, se concentrando e pedindo à espiritualidade que venha algo necessário. Assim, você abre a passagem que estará no início do capítulo e o trecho que saiu ao acaso. Depois dessa leitura, é necessário comentar o que se entendeu. Falar sobre isso muda toda a sintonia da nossa casa. Para finalizar, você deve fazer outra prece. Mesmo que você faça sozinho, é importante fazer em voz alta, porque nós nunca estamos sós, e alguns amigos do plano espiritual que estejam em maior sofrimento nem sempre conseguem captar os nossos pensamentos. Então, é importante se lembrar de ler e comentar em voz alta. Por ser sempre no mesmo dia da semana e no mesmo horário, uma equipe espiritual é designada para nos atender. Esses irmãos aparecem na nossa casa com antecedência às vezes de horas e fazem uma limpeza no lar inteiro, tirando esses miasmas energéticos. Além disso, os irmãos que estiverem em nossa casa com a intenção de nos perturbar, de diversas maneiras, também são auxiliados por essas equipes. Às vezes eles são mantidos durante o nosso culto do Evangelho, para que a palavra do Cristo talvez toque em seus corações e eles mudem ou comecem a querer algum tipo de mudança, e depois eles são levados por essa mesma equipe espiritual. A espiritualidade protetora ainda traz outros irmãos que também precisem desses ensinamentos. Assim, a nossa casa torna-se um pequeno centro espírita. A prece que fazemos antes e depois cria uma luz que aumenta gradativamente, protegendo a nossa casa. Quanto mais fazemos o culto do Evangelho, mais ela se expande. Às vezes, o seu culto do Evangelho no lar beneficia não só a sua casa, mas também as casas próximas e até o bairro inteiro. Essa sintonia também fluidifica a água da casa. Por isso, deixamos uma jarra sempre perto, pois a equipe espiritual se encarrega de fluidificar essa água.
Ela é como um medicamento que devemos ir tomando ao longo da semana até que se faça o próximo culto do Evangelho no lar. Você deve tomar pequenas quantidades ao longo do dia ou toda vez que sentir necessidade e, quando for consumir, pensar que ela é um remédio para o seu espírito e para o seu corpo. Se você for viajar, avise a espiritualidade através de uma prece, a data de recomeço, ou você pode fazer aonde você estiver, mas é importante deixar claro para a equipe espiritual, pois assim como nós, os nossos amigos do outro plano também têm compromissos e atendem várias demandas. Portanto, deixá-los esperando não é bom, pois aquele horário fica agendado para você. Então, não é legal fazê-los chegarem cedo, prepararem o ambiente e deixá-los esperando ou não fazermos o nosso culto do Evangelho no lar. Ao longo desse processo, toda ajuda espiritual será dada a você e sua família. Faça e sinta os benefícios. Bem, irmãos e irmãs, é isso. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido e que principalmente consigam colocar em prática. Fiquem em paz e até a próxima.